Olá, professora. O tema do nosso seminário é a doença de Tay-Sachs e ele foi desenvolvido por 5 acadêmicos: Eduardo Vinícius Birkholtz, que sou eu, a Laura Schmidt, a Renata Naz, a Ana Júlia Moamar e a Amanda da Costa. E agora eu vou contar um pouquinho sobre a introdução da doença Tay-Sachs. Bom, sobre a doença de Tay-Sachs, é uma doença genética rara desenvolvida no nosso sistema nervoso central, causando a degeneração progressiva dos neurônios. Ela é causada pela deficiência da enzima hexosaminidase A, o que leva ao acúmulo de GM2 gangliosídeo nas células nervosas. A condição é herdada de forma autossômica recessiva, e embora não tenha cura, o diagnóstico precoce é essencial para o manejo dos sintomas. Bom, então, a doença ela ocorre por uma falha no metabolismo dos lisossomos, que são organelas responsáveis pela degradação de substâncias dentro da célula. E relacionando com a genética, a doença de Tay-Sachs ela é causada por mutações no gene hexa, localizado no cromossomo 15. E ela segue um padrão de herança autossômica recessiva, ou seja, o indivíduo precisa herdar 2 cópias do gene mutado, uma de cada progenitor, para manifestar a doença. Oi, eu me chamo Renata e eu vou apresentar sobre a herança genética da doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é uma doença recessiva, então o indivíduo precisa herdar os 2 genes defeituosos, um de cada progenitor, para apresentar a doença. Então, segundo a genética mendeliana, uma criança que tem um pai e uma mãe heterozigotos apresentando defeito no alelo recessivo possui 25% de chance de apresentar a doença, 50% de chance de ter o gene defeituoso, mas não apresentar a doença, e 25% de chance de não ter o gene defeituoso e não apresentar a doença. Agora vamos apresentar alguns sintomas da doença de Tay-Sachs. Em bebês de até 6 meses, os sintomas mais comuns são dificuldade em engatinhar, virar e sentar sozinhos, além de também incômodo por barulhos altos. Dos 6 aos 12 meses, principais sintomas são ataques epiléticos, perda de visão e audição, inflamações nos olhos e infecções respiratórias. Aos 2 anos, a criança pode entrar em estado vegetativo, ou seja, perder sua funcionalidade cerebral, geralmente levando à morte entre 2 a 4 anos. Depois dos 5 anos, os sintomas mais comuns são perda do controle muscular, ataques epiléticos, dificuldade na comunicação e infecções frequentes. É possível identificar a apresentação típica da doença infantil em seus achados oftalmológicos. O aspecto fundoscópico mácula em cereja também pode ser encontrado em outras desordens de depósitos de lipídios neuronais. A doença em adultos é rara e geralmente com sintomas leves e progressivos. Uns exemplos de sintomas são problemas psiquiátricos, gerando depressão e psicose. Embora recentemente tenham surgido opções de tratamentos para doenças de armazenamento lisossomal, a doença de Tay-Sachs permanece sem terapêutica disponível. Atualmente, buscam-se medicamentos para alterar o curso da doença. As opções já exploradas baseiam-se na terapia de redução de substratos, terapia de reprodução enzimática, transplante de medula e terapia de correção de genes. Acompanhamento com nutricionistas, cuidados alimentares, terapia de reabilitação, monitoramento clínico, apoio psicológico e social são cuidados paliativos que podem melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu sou a Ana Júlia e vou falar um pouco sobre o diagnóstico da doença de Tay-Sachs. O diagnóstico pode ser feito por meio de exames de sangue, genético e oculares. O exame de sangue verifica os níveis da enzima hexosaminidase A no sangue que estão abaixo ou ausentes na doença de Tay-Sachs. Já o genético, ele analisa o gene hexa para identificar alguma alteração que pode indicar a doença, e ele pode ser feito em amostras de feto. Já o exame ocular, o profissional de saúde pode ver uma mancha vermelho-cereja no fundo dos olhos, o que é um sinal da doença. Agora eu vou apresentar algumas curiosidades sobre a doença de Tay-Sachs. A incidência de Tay-Sachs é particularmente alta entre pessoas de ascendência judaica do leste europeu. A doença de Tay-Sachs ela é considerada rara. Aproximadamente 1 a cada 250 pessoas é portadora da doença. A doença de Tay-Sachs foi descoberta pelos médicos Warren Tay e Bernard Sachs. Warren Tay foi um oftalmologista britânico que, em 1881, descreveu a mancha vermelha no olho, que é característica da doença, conhecido como mácula de cereja. Já Bernard Sachs foi um neurologista americano que, em 1887, descreveu as alterações celulares da doença e viu que ela era mais prevalente em judeus do leste europeu. Esse relato de caso é do Matheus Emerick, que começou a apresentar problemas neurológicos com 12 anos, com tremores nas mãos e dificuldade para caminhar, que foram se agravando com o tempo. Os médicos achavam que era um simples tremor, mas o tratamento não estava dando efeito,
e anos após exames e consultas, os médicos viram que o Matheus tinha uma deficiência na enzima hexaminidase, que é essencial para o metabolismo de gordura no corpo. O nível dessa enzima no seu organismo estava muito mais abaixo do que o normal, o que levou ao diagnóstico da doença de Tay-Sachs. Embora os primeiros sinais tenham surgido na infância, Matheus conseguiu manter uma rotina ativa até a sua graduação em engenharia civil, mas com a progressão da doença ele precisou usar muletas e da ajuda de pessoas para se locomover. Atualmente ele não consegue andar sozinho e sente muita falta de equilíbrio, impedindo ele de realizar atividades diárias sem suporte. Mesmo formado, ele não conseguiu exercer a sua profissão por causa das limitações motoras e porque ele sofria frequentes quedas que prejudicaram ainda mais a sua mobilidade. A casa em que ele vive com a mãe dele é adaptada para evitar essas quedas e ele não pode morar sozinho. Além das dificuldades físicas, Matheus também enfrenta limitações sociais, se sentindo constantemente isolado por não poder sair com frequência ou até dirigir mesmo ele tendo habilitação. Apesar de tudo, ele busca aproveitar cada momento da vida e foca em manter a sua qualidade de vida e enfrentar essa doença com resiliência. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção da doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é uma doença autossômica recessiva e é passada hereditariamente. Então, para sua prevenção, precisa ter o aconselhamento genético, o acompanhamento genético e o diagnóstico precoce da doença. O aconselhamento genético é essencial para os pais que já têm um histórico na família dessa doença, ou também para grupos de risco, que são o quê? Os judeus, os franco-canadenses, os cajuns e algumas populações da América Central. Esse aconselhamento genético permite identificar se os pais eles são ou não portadores do gene defeituoso. Temos também a opção dos testes genéticos, que são feitos com exame de sangue, para poder identificar se uma pessoa ela é portadora ou não do gene. E lembrando que se ambos os pais forem portadores, tem 25% de chance da criança, do filho desse casal, possuir a doença de Tay-Sachs. Atualmente, a gente tem também a possibilidade de um diagnóstico pré-natal, que pode ser feito através da amniocentese ou biópsia de velocidades coriônicas durante a gestação. Então, esse diagnóstico pré-natal, ele detecta se o feto tem ou não a mutação genética de Tay-Sachs. Temos também a fertilização in vitro com diagnóstico genético pré-implantacional, DGP. Essa fertilização, ela permite selecionar os embriões que não têm a mutação genética, fazendo com que o filho nasça saudável e sem a mutação do gene. Então, essa é uma alternativa válida para os pais portadores do gene, que tem a possibilidade da criança nascer com Tay-Sachs. Então, eles fazem essa fertilização in vitro para a criança nascer saudável. O que a gente pode concluir disso é que Tay-Sachs realmente é uma doença grave e rara, e vale ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Lembrando que as pesquisas ainda estão em andamento para a terapia gênica. Nesse próximo slide, a gente tem apenas o resumo do artigo que foi escolhido. A gente tirou esse artigo do EBSCO, que é um site que a Univille permite que a gente retire, vários artigos importantes. E esse artigo é o relato de um caso de um portador de Tay-Sachs. E, enfim, tem um resuminho aqui, mas o artigo inteiro já está no disco virtual. Muito obrigada por ver essa apresentação. E aqui no final a gente também deixou os sites das pesquisas realizadas.